Recebo aqui no estúdio agora o vereador David Miranda, do PSOL, que é suplente do deputado Jean Willis. O senhor vai assumir o mandato no meio desse clima bastante tenso. O senhor se sente preparado para enfrentar exatamente essa situação, esse desafio? Boa tarde, obrigado pela sua presença aqui. Fique à vontade e fale aos nossos telespectadores, por favor. Com certeza eu me sinto preparado. Eu sou um rapaz que vem da favela do Jacarezinho, enfrentei a violência do Estado, sou um LGBT que tem convivido com isso a minha vida inteira. Eu me sinto preparado para estar em Brasília, para estar exercendo esse cargo, principalmente porque sou um vereador na cidade do Rio de Janeiro, era companheiro de Marielle Franco aqui, minha companheira foi assassinada aqui, a gente continuou dando 2 passos à frente, nem um passo atrás depois do assassinato dela. Nós temos medo, sim, nesse tipo de situação, com certeza, mas Brasília necessita que a gente tenha lutadores e guerreiros lá que vão falar pelos que estão aqui na favela, que estão morrendo, os negros que são assassinados todos os dias e os LGBTs também. Então, assim, é uma notícia que nos traz muito pesar, com muita tristeza, que um parlamentar eleito pela 3ª vez consecutiva tenha que sair do país por ameaças de morte. Isso é uma ameaça à democracia. O senhor fala em medo, preocupação, apreensão, aflição. Mas que maneira o senhor recebeu essa notícia, essa informação do Jean Willis, renunciando ao cargo e, consequentemente, o colocando como suplente, já que o senhor é o primeiro suplente do PSOL e vai ocupar essa vaga deixada por ele? Eu recebi ontem, eu estava essas últimas 2 semanas passando tempo com meus filhos. Eu recebi ontem pela internet, com muito pesar, mas a gente já conhece o histórico, eu conheço o Jean desde antes dele ser parlamentar, ele foi professor em uma faculdade onde eu me formei, então o Jean vem recebendo ameaças durante esse tempo todo, muitas fake news, isso afetou muito o nosso companheiro. O Jean foi um guerreiro, ele sai como um guerreiro, ele passa o bastão para mim, eu sou o primeiro vereador assumidamente LGBT aqui da cidade do Rio de Janeiro, com certeza vou estar lá em Brasília levando essas pautas, continuar trabalhando e seguindo em forte e firme. Mas essa decisão ela pesou muito no meu coração, mas ao mesmo tempo me dá garra, porque lá em Brasília nós temos grandes companheiros como a Samia Bonfim, Luciana, a Fernanda Melchiona, Marcelo Freixo, e nós do campo progressista, a gente sabe muito bem o que a gente vai utilizar dentro das ferramentas, porque a gente entende esse campo. Tem muita gente que foi eleita que não sabe nem o que vai poder fazer lá em Brasília. Bom, o senhor fala que o senhor, de fato, estará abrigado em Brasília, mas o senhor já recebeu ameaças? Já aqui na cidade do Rio de Janeiro, ameaça. Que tipo de ameaças? Ameaça, esse viado vai morrer, logo depois que o Bolsonaro foi eleito, quando a gente estava fazendo um dos comícios do segundo turno, no segundo turno, passando na Lapa. Pessoas falam esse tipo de coisa, já recebemos mensagens por inbox na nossa página, no Facebook, e fora várias outras ameaças. Ontem mesmo eu estava vendo a página Quebrando do Tabu e tinha um cara falando lá, esse daí vai ser o próximo Marielle, kkkk. Então, assim, tipo, você recebe esse tipo de agressão o tempo todo, sendo LGBT na sociedade. Tem a própria violência do Estado, quando sempre tive em protestos. Em 2017, quando eu estava na greve geral, eu fui atropelado quando eu estava fazendo simplesmente a greve geral. E a gente sofre o tempo todo nessa sociedade que tenta nos massacrar o tempo todo. Mas a gente vai com coragem, sabendo que a história que a gente tem é uma história de resistência, é uma história da favela, é uma história que foi construída nesses últimos 2 anos de um jovem parlamentar que passou uma quantidade imensurável de leis aqui na cidade do Rio de Janeiro e que eu vou com essa garra para Brasília com esse medo que se transforma em coragem também. Se eu estiver errado, por gentileza, me corrija. Por favor, me corrija. Mas há considerações nas redes sociais, inclusive de pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro, de que foi o PSOL o responsável, ele próprio, inclusive, o próprio presidente, chegou a dizer nas redes sociais que o atentado contra ele, Jair Bolsonaro, foi arquitetado ou teria uma relação com o PSOL. O que o senhor pensa disso?
dessa declaração do presidente? Esse é o nosso presidente do fake news, é o presidente que corre dos debates, é o presidente que nunca consegue estar de frente, fazer entrevista, a não ser em locais onde ele saiba as perguntas que ele já vai receber antes. Então, não é de espantar que o presidente eleito, que não representa uma grande parcela da população, vai se utilizar das artimanhas para não responder exatamente o que acontece nesse momento, os escândalos que envolvem a sua família, os escândalos que envolvem o seu filho, Flávio Bolsonaro. Então, o que ele não fala sobre o posicionamento, sobre as investigações do Flávio, ele vai fazer o quê? Uma cortina de fumaça para destituir, para poder falar que isso é do PSOL. Nós do PSOL somos lutadores por direitos humanos. Nós não vamos envolver num crime. Fomos nós os primeiros a se posicionar e falar que aquela facada ali é um atentado à democracia, mas a família Bolsonaro nunca se posicionou sobre o assassinato da Marielle Franco. E até hoje a gente está procurando resposta, quem mandou matar, quem matou e por que mandaram matar a Marielle Franco. Até esse momento a gente não tem. E o presidente do nosso país está aí. E nós tivemos as últimas notícias recentes que envolvem, talvez, o filho dele nesse escândalo todinho aí. Então, se ele não consegue se posicionar no assassinato de uma parlamentar brasileira, que isso é um crime contra a democracia, e o que a patética posição que ele teve ontem no Twitter, na posição quando ele soube que o Jean estava saindo desse cargo, um parlamentar eleito pela terceira vez consecutiva, a gente simplesmente tem aí um presidente que não está preparado para poder estar numa função desse país, que só sabe utilizar fake news e, mais uma vez, ele quer atacar um partido que é íntegro, que não está em nenhum sistema de corrupção e também é um partido que está sempre aí propondo e combatendo. O Marcelo Freixo combateu as milícias e até hoje tem que utilizar a escolta. Vereador David Miranda, que vai ocupar o cargo deixado, o lugar deixado, agora deputado federal, que vai ocupar a vaga deixada por Jean Willis, que diz que não vai voltar para o Brasil com medo de ameaças, né, e renuncia a esse cargo. O senhor terá muitos enfrentamentos em Brasília, não somente esses, dos quais o senhor aqui relata. A questão das milícias, qual será o foco nesse assunto? Olha, precisa reestruturar a Polícia Civil aqui no nosso município. A gente sabe que temos bastantes policiais, a Polícia Civil está muito sucateada aqui. Precisamos melhorar o sistema de infraestrutura e de inteligência para que a gente possa aprender mais esses quadros. Nesse último período, teve muito investimento nas intervenções aqui e não investimentos direto no sistema de inteligência que pode fazer isso. Lá em Brasília, eu acho que a gente pode ter um debate real sobre qual o sistema de segurança pública que a gente precisa. Porque uma vez que você começa a combater o sistema da corrupção dos milicianos, que estão em vários lugares, que a gente já viu que estão na LERJ, que estão na Câmara Municipal, que estão lá em Brasília, com certeza também. Se a gente começa a tirar essas maçãs, essas laranjas podres desse ambiente, a gente tem um ambiente mais fértil para o nosso sistema progressista conseguir evoluir e a gente ter aí realmente políticas públicas feitas para a sociedade e ter mais investimentos, porque as pessoas vão estar acreditando numa sociedade mais saudável sem esses casos. Em nível de relação com os demais deputados, o que o senhor está esperando? Não há um clima de guerra em Brasília? Não está se constituindo, ou pelo menos se anuncia isso, um clima de guerra em Brasília? Olha, eu fui vereador durante 2 anos dos governos municipais mais conservadores. Eu consegui passar leis que foram históricas para a cidade do Rio de Janeiro, como botar o servidor pensionista aposentado como prioridade máxima na folha de pagamento, num dos momentos de maior crise do nosso Estado, do nosso país, de crise econômica. Eu acho que eu sou um parlamentar que tem todas as características, que consegue ter diálogo com todas as bases, como eu tive aqui. A minha proposição é que eu vou ter diálogo com todos lá que queiram ter diálogos para poder melhorar a situação do nosso país. Tendo um limite, obviamente, e o estômago suficiente para isso. Mas não vamos achar que, porque o Bolsonaro conseguiu eleger uma certa quantidade de parlamentares para deputados federais, eles são muito inexperientes. A bancada progressista que a gente tem, a gente sabe utilizar a CPI, a gente sabe utilizar todas as comissões, a gente sabe utilizar o meio político, porque a gente está dentro desse meio político. Nós entendemos o sistema político. Até eles vão ter um momento que o discurso
discurso de mamadeira de piroca e de kit gay vai acabar. E aí é que a gente vai ter que um debate real nas políticas. E vamos ter muitas lutas ainda contra essas reformas que eles querem passar para massacrar a população trabalhadora que sofre todos os dias nesse país. Então, a configuração que temos lá, ela não está completamente dada, especialmente dada nesse momento que, em menos de um mês, Bolsonaro está nesses escândalos aí. Obrigado. Agora, então, deputado federal David Miranda. Obrigado pela sua presença hoje, pela sua entrevista aqui no SBT Rio.